Senhoras e senhores, boa noite a todos. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença em mais esse evento da CIRP, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, com apoio da Associação Rural, Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, Casa do Contabilista, Ciesp, Sinduscom, Sincovarp e Observatório Social realizam 2 eventos gratuitos e abertos ao público para que os candidatos de Ribeirão Preto aos cargos de deputados federal e estadual apresentem suas propostas à população da cidade. 9 minutos para a sua exposição, a sua fala, e depois 4 minutos para as respostas da plateia. André Rodini, do Partido Podemos. Obrigado, boa noite a todos. Presidente, a demais candidatos, muito boa noite, um prazer estar aqui com vocês. 8 anos atrás, mais ou menos, nós começamos aqui em Ribeirão Preto um movimento pela internet. Foi mais ou menos quando começou o Facebook. E as pessoas foram se encontrando, né? E nós criamos um movimento que, à época, se chamava Por uma Ribeirão Melhor. Várias pessoas se engajaram nesse movimento. E nós começamos, então, a ver as necessidades que a cidade precisava. Então, nós começamos a nos reunir lá no prédio da Fiesp, lá na Rui Barbosa, e traçar em grupos coisas que nós poderíamos fazer para melhorar a cidade, para melhorar a vida das pessoas e tudo mais. E nós optamos por... Estava chegando o inverno e nós optamos por adotar uma favela aqui em Ribeirão Preto para fazer a doação de cobertores, né? E nós escolhemos a Favela da Família. A Favela da Família ficava num muro divisa com a Leão lá em cima, lá perto da Avenida Recife, e era uma área particular invadida. E nós começamos a ter contato com essas pessoas, levar, ver o que podia fazer, se podia encaminhar alguma criança para a escola, coisas básicas que a gente achou que poderia fazer enquanto cidadão. E, com o passar do tempo, e não passou muito tempo, o dono da área pediu a reintegração de posse. E foi, provavelmente, um dos momentos mais difíceis que eu vi em realidade social, em diferenças de estruturas de poder e estruturas econômicas aqui em Ribeirão Preto. A prefeita, à época, no dia da retomada de posse da área, ela se encontrava na Disneylândia, gastando dinheiro na Disneylândia com os filhos dela, com todo mundo. E não havia um representante do poder público municipal no dia da reintegração, que talvez vocês vão se lembrar, foi uma invasão pela PM, com bombas, com helicópteros, foi uma coisa assim pesada para quem não é acostumado a ver isso. Nesse dia, então, eu tentei fazer diferente. Eu entendi que eu deveria entrar na vida política para poder ter um pouco mais de força para mediar conflitos ou para atender interesses de todos de forma igual. Então, eu me filiei a um partido político e, por esse partido, eu disputei minha primeira eleição, depois para vereador, depois eu disputei uma para... Aí veio a questão do mensalão, da corrupção, na época ainda do Lula, né? A eleição da Dilma. E eu falei, não, então é hora de disputar para deputado federal, porque isso aqui vai dar problema. E aí, mais uma vez, não fui eleito e disputei a última eleição para vereador em Ribeirão Preto, com muitos votos para ser eleito, mas também a regra eleitoral não me permitiu ser eleito. Muito bem, eu estou contando esse rápido passagem, o que me trouxe para a vida pública. O que me trouxe para a vida pública é a inconformação, não sei se existe essa palavra, inconformismo com a inércia do poder público e dos políticos que se dizem fomentadores de emendas parlamentares para ajudar a cidade. Não faz nada, é tudo mentira, a gente sabe disso. Então, eu comecei a ver como eu poderia mudar essas coisas. E eu comecei a imaginar que uma das piores formas de corrupção é a compra do voto com emendas parlamentares. E isso acontece todos os dias. Uma vez você é eleito deputado federal, você começa a destinar 30 mil para uma PAI, 30 mil para a casa do vovô, 30 mil para não sei de onde, um dinheiro que é, por natureza, da própria instituição. Então,
uma das minhas propostas que eu quero levar para o Congresso é acabar realmente com a emenda parlamentar. Eu não acredito na emenda parlamentar, a não ser como forma de comprar votos, né? E nós temos visto isso acontecer aqui em Ribeirão Preto, né? Não só em Ribeirão Preto, em vários lugares. Então, como substituir a emenda parlamentar? Colocar o dinheiro no orçamento. Você coloca no orçamento e o dinheiro vai para a Secretaria Municipal, vai para o Ministério, e as entidades, as prefeituras entram com o projeto e sacam o dinheiro e utilizam da melhor forma possível, obviamente prestando conta do dinheiro. Então, hoje eu sou voluntário na Casa do Vovô e na Devirp, são duas instituições aqui em Ribeirão Preto que vivem de pires na mão. E vive pedindo, pelo amor de Deus, para que algum deputado destine alguma emenda. Está tudo errado. Isso é errado. Nós deveríamos estar pensando como organizar melhor o orçamento, e talvez esse seja um tema a ser melhor desenvolvido. Das outras coisas que eu defendo muito na minha campanha é o uso da energia solar. Vejamos, problemas locais demandam soluções locais. Nós não podemos conceber que essa luz que nos ilumina aqui venha de Furnas, de Itaipu, ou mesmo da Amazônia, através de cabos, de torres, que percorrem 3.000 quilômetros e perdem 30% no caminho, quando nós temos o sol bem aqui em cima da nossa cabeça. Das minhas propostas é que todos os prédios públicos sejam fornecidos de energia solar fotovoltaica localmente. Hoje a tecnologia é cara, convenhamos, é caro comprar os painéis? É, mas se o governo começa a comprar para prédios públicos, desonera a indústria de placas e permite que novas concorrentes entrem no mercado, o preço cai. Videocassete de 7 cabeças já chegou a custar $1.000. A tecnologia barateia, ela cai e fica acessível. Então, nós temos que lutar por essas novas tecnologias. Lutar por coisas que realmente funcionam. Eu sei que o tempo está meio corrido aí, 3 minutos. Então, vamos lá. Como que nós podemos, então, hoje, mudar a história do Brasil pelo Congresso? Nós temos, nessa eleição, a eleição para 2 senadores e ninguém está falando disso. Todo mundo só fala da eleição para presidente e todo mundo só fala da eleição entre um candidato e outro candidato e ninguém discute o parlamento. E essa é uma iniciativa importante da CI, de trazer os candidatos aqui. Às vezes a gente ouve alguma bobagem aqui, a gente já está cansado de ouvir bobagem, mas a gente também ouve coisas boas. E as pessoas têm a oportunidade de escolher os melhores candidatos. Falar em destruir a indústria, ajudando uma empresa corrupta a continuar no mercado, isso é uma falta de bom senso total. Todos aqui concordaram com algum, ou discordaram do que foi falado, mas eu vi os movimentos sem terra, fomentados pela CUT e pelo PT, destruir, matar vacas aqui no IZ de Sertãozinho, vacas de valor genético altíssimo de pesquisa, derrubar plantações de eucalipto onde se fazia pesquisa. Então, que tipo de destruição nós queremos para o Brasil? Tirar a corrupção da concorrência, que é uma coisa boa, ou ver movimentos de bandidos destruindo a produção de pesquisa, de conhecimento e de riquezas? Então, na verdade, gente, o que eu quero dizer assim, quem de nós for eleito para ser o representante no Congresso, representante de Ribeirão Preto, da nossa região, tem que levar em mente que nós não estamos lutando por segmentos A ou B, nós estamos lutando por toda a sociedade. Desde o favelado ao grande industrial. Nós temos que trabalhar para todos igualmente, né? Então, dentro desse trabalhar para todos, eu quero colocar o meu nome à disposição dos senhores. Meu nome é André Rodini, eu sou do Podemos, o meu candidato a presidente é o Álvaro Dias, e eu tenho pedido muitos votos para o Álvaro Dias, que eu acredito que ele é realmente o melhor candidato para ser o presidente do Brasil. O Mário Covas Neto, que é o nosso candidato ao Senado do Brasil, peço também votos para ele. E para mim, que estou disputando a 2ª vez com a intenção de fazer diferente e tocar o meu mandato com questões de caráter e ética. Coloco já meu nome para as próximas perguntas e não vou tomar mais o tempo dos senhores. Tem pergunta? Candidato, tem sim. Direto do presidente Dorival Balbino, ele diz o seguinte, ficou uma dúvida no início da sua apresentação. O senhor é a favor das invasões? Não, sou contra. Contra a invasão. Não, veja bem, não. Havia um problema de favela, né?
um problema social a ser resolvido. E ele foi resolvido à bala. Isso eu sou contra. Eu acho que assim, tem que haver o diálogo. Eu sou totalmente contra a invasão de propriedade particular, totalmente contra a invasão de áreas rurais. Eu vivo do segmento rural, eu trabalho eu faço exportação de sêmen, eu trabalho no setor do agronegócio e eu sei a dificuldade que é ter uma propriedade invadida. Pelo amor de Deus, não confunda. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando o ente público responsável por resolver o problema entrega na mão de uma ordem judicial e dá as costas para a população, quando elas poderiam ter sido resolvidas com remoção, porque o que aconteceu naquele segmento ali, presidente, foi o seguinte: eles saíram daquela área e invadiram o campinho, que é uma outra área do lado, e o problema não foi resolvido. Então, o que a gente defende é assim, que tem que haver diálogo, tem que haver intermediação e tem que haver solução de fato, porque transferir o problema não é resolver o problema. Tem uma outra questão para o senhor. O que ou qual a posição do candidato sobre a geração de emprego? Bom, a geração de emprego passa necessariamente pela desoneração tributária. Se nós não fizermos uma reforma tributária para valer, reduzindo a quantidade de impostos, fundindo, né, é uma proposta do Podemos, nós fundirmos 6 impostos federais e diminuir efetivamente a carga tributária para aumentar, inclusive, a receita do Estado, nós não vamos gerar mais empregos. O emprego, hoje, quem emprega, ele tem a opção de pagar mais tributos ou de contratar mais pessoas. Infelizmente, nós estamos pagando mais tributos do que contratando pessoas. E a alta taxa de tributos aplicados no Brasil, ela faz com que haja mais sonegação e, por consequência, menos arrecadação para o governo. Então, nossa proposta é reduzir carga tributária e para gerar mais empregos. Quero só deixar uma coisa mais clara, que talvez eu não tenha falado, sobre o combate à corrupção. Combate à corrupção se faz com diminuição de burocracia. Então, hoje, se nós pegarmos os códigos tributários, toda a legislação para abrir ou para fechar uma empresa, se nós tivermos que ir num cartório resolver problema a tarde inteira, se nós tivermos que ir na prefeitura pedir para uma verbação, ou a gente leva tanto tempo para tirar um habite, talvez, que às vezes isso fomenta que um agente público peça uma ajudinha financeira para liberar o processo mais cedo. Então, quanto menos burocracia, menos corrupção. Então, quem for legislador tem que fazer a lei simples para que a lei seja cumprida e para que todos cumpram a lei. Menos impostos, menos leis. Ok, o senhor está satisfeito? Tem um minuto ainda. Não, então eu quero só agradecer a todos, agradecer ao presidente Balbino pela oportunidade. Isso deveria acontecer mais. Talvez seria oportuno uma segunda etapa, não teremos tempo, né? Mas numa próxima eleição, quem sabe um debate mesmo, não é? Muito obrigado a todos. Candidato a deputado federal André Rodini, muito obrigado pela sua participação, pela sua fala.